E eu gostaria de ensinar você nessa noite exatamente 2 ingredientes para o seu milagre. Diga: fé e compaixão. Repita: ingredientes para o meu milagre. Fé e compaixão. Amém? Quem está vindo desde domingo? Levanta assim a sua mão. Maravilha. Muitas pessoas estão vindo desde domingo. E eu gostaria de lembrá-los acerca daquilo que nós ensinamos. Há muitas pessoas que não puderam vir, estão hoje aqui. Quem sabe você irá conosco até sexta, amanhã e sexta-feira à noite. Domingo à noite, nós entendemos através da mensagem Jesus, o centro do universo, Jesus, o centro do cristianismo. Nós entendemos que o cristianismo é mais do que uma religião. Nós entendemos que o cristianismo é a manifestação do Senhor do universo. O Senhor Jesus é o Senhor do universo, mas Ele manifestou-se em carne para ser meu Salvador pessoal. Talvez você tenha vindo aqui, mas gostaria de falar novamente. Somente Deus é bom, nós não somos. Algumas pessoas se sentem superiores a outras que estão lá fora. Algumas vêm na igreja de tempo em tempo e elas acreditam que ela nunca matou ninguém, então ela não será passível de condenação eterna. Ela nunca enganou ninguém, então ela acredita que ela é uma pessoa boa. Mas a nossa bondade perante Deus é um lixo. A nossa justiça própria é imundícia, a Bíblia diz isso. É como trapo. Então Jesus, o Rei da Glória, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor Criador de todo o universo. Ele ordenou as estrelas que elas existissem e as estrelas brilham. Ele ordenou que o sol surgisse, o sol surgiu. Tudo que há existe pelo poder da palavra de Deus. E todas as coisas se sujeitam a Ele. Mas tem uma coisa que é formada por Deus, que é dura de coração: o homem. Todas as coisas lhe são sujeitas, mas o coração do homem é duro. E nós atribuímos a Deus todos os problemas do mundo. Ah, se Deus existe, por que o mundo está assim? O mundo está assim por causa da maldade do coração do homem, por causa do pecado e da iniquidade. Nós estamos aqui por quê, afinal? Porque somos bons? Um dia disseram assim a Jesus: bom mestre. E Jesus disse-lhe: me chamas bom? Bom somente é o Pai. Outra vez, Jesus chama os próprios discípulos, que ele sabia haveriam de dar a vida pelo Evangelho. Ele chama Tiago, ele chama João, e ele chama Pedro de maus. Vós que sois maus. E há muitos que se sentem bons diante de Deus. Você não é salvo por obras, você não pode ser salvo por sua própria justiça. O padrão de justiça e moralidade nosso é lixo. Nós não somos bons. Diga: Deus é bom. E por Ele ser bom, Ele usou de sua misericórdia. Então na segunda-feira nós falamos da supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo é que Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Senhor, o Rei da Glória, sim. E Ele triunfa sobre todas as potestades, sobre todos os principados. Ele reina sobre todas as dominações. A treva que dominava sobre a sua vida, ela foi dissipada quando a luz do Evangelho te alcançou. Então veja, a obra da redenção não é nossa. No domingo e na segunda nós falamos sobre a propiciação de pecados. Tem crente que está na igreja há anos e não sabe o que é propiciação de pecados. Acha que propiciação é alguma coisa de comer, porque crente entende de comida.
Ele removeu os nossos pecados. Nós não éramos dignos de estarmos aqui. E por que estamos aqui? Porque somos melhores do que estão lá fora? Hipótese nenhuma. Pelo contrário, porque conhecemos o Evangelho, porque ouvimos e cremos, seremos rigorosamente cobrados. Há alguns que se sentem melhores, eu disse: ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual essa raça de pecador. Nós somos iguais, irmão, não muda nada. O que muda é que nós entendemos, nós viemos a Cristo, e se viemos a Cristo, irmão, é necessário que venhamos a permitir a ação do seu Espírito em nós. O Espírito de Deus se move, por isso a supremacia de Cristo. É Cristo em nós, por nós e em nós. É Cristo agindo no nosso interior, na nossa vida e sobre a nossa vida. É Cristo que deseja dominar, governar a sua vida. É Ele que tem que ser o seu Senhor. Eu disse aqui que Paulo ensinou a respeito disso, dizendo que nós temos a mente de Cristo. Você precisa pensar naquilo que a Bíblia diz que você tem que pensar. E muitos entre nós não permitem a supremacia de Cristo. Ele é supremo. Irmão, mesmo que uma pessoa diga que Ele não é o Senhor dela, um ateu diz: eu não creio em Jesus. Mesmo que essa pessoa diga: eu não creio em Jesus, ela é sujeita a Deus. Deus tem o controle da vida dela. Ela um dia morrerá, e não é porque o diabo mata, mas é o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem a tira. Ele é superior a todas as dominações. Quem é o homem perante Deus? Vamos estudar a história. Onde estão os grandes impérios da humanidade? Impérios egípcios, Medo, Império Persa, Império Romano. Onde estão os grandes impérios, os grandes governantes da história? São cinzas hoje. E todas as suas riquezas, e todas as suas glórias, onde elas estão? Se foram. Todo homem, mesmo que seja um ateu, está sujeito. Ele está debaixo da supremacia de Cristo. Agora veja, nós estamos aqui porque ouvimos o Evangelho, e Deus deseja uma obra em nossa vida. Ele é que anseia por isso. Você não está na igreja porque você não tinha o que fazer lá fora. Escuta o que eu vou te dizer. O que te traz aqui? Um milagre? Eu quero uma bênção, pastor, eu quero casar. Talvez você tenha vindo por causa de uma bênção, por causa de um problema, mas Deus te conduziu até aqui para você ser pego pelo Espírito de Deus. Um dia você entrou aqui interessado em um milagre, em uma bênção, mas de fato o maior milagre, a maior bênção que você pode receber é a salvação que há no nome de Jesus. Ele é o Senhor, o centro do cristianismo. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. E através do ministério da piedade que nós ouvimos ontem, a graça de Deus nos alcançou. Eu falei aqui a respeito do preço do pagamento. Você tinha uma dívida? Vou falar e você vai dizer bem alto, amém? Com voz de guerreiro. Quem não estava aqui ontem, você vai dizer impagável. Nós tínhamos uma dívida. Você poderia viver 1000 anos e não conseguiria pagar sua própria salvação. Você poderia ter muito tempo para viver nessa terra, mas mesmo que você adquirisse todo o ouro não te compraria de volta para Deus. Toda a natureza está sujeita a Deus, eu disse. Toda a natureza geme por causa do pecado do homem. Tudo foi alterado, irmão. O plano de Deus, Deus fez uma terra perfeita, mas por causa do pecado do homem, a terra, a natureza, os animais, o próprio homem está perdido, geme. Não adianta eu viver 1000 anos e conquistar todo o ouro e toda a prata. Isso não me compraria de volta para Deus. Deus é justo, amém? Deus é justo. O pecador, ele não pode adentrar na presença de Deus. Ele é santo. Deus é santo. Pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas você pecou. Romanos 3:23 diz: todos pecaram.
Você não ensina a criança a mentir, ela aprende sozinho. Nunca vi um pai dizendo: vou te ensinar a mentir bem. Mas é algo da natureza do homem. O pecado domina sobre o homem por causa do primeiro homem, que foi Adão. Mas o ministério da piedade é isso. Jesus veio a esse mundo, irmãos, nasceu numa manjedoura, um lugar tão simples. Por que ele não escolheu um palácio? Por que ele não escolheu uma grande mansão? Por que ele escolheu a manjedoura? Um lugar simples para nascer. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus. No dia que nasceu Jesus, não havia uma casa em Belém para receber José e Maria. Não havia um familiar de José que os receberam, porque Maria havia sido difamada. Como uma virgem está grávida? Como se ainda José não havia contraído núpcias com Maria? José volta a Belém por um censo. Ele era obrigado a ir a Belém, e quando ele chega em Belém, não encontra uma hospedaria para uma gestante de 9 meses. Era a própria vontade de Deus. Deus assim queria. Ele queria que o próprio Jesus fosse desprezado já no ventre. Talvez você está aqui e a sua história seja semelhante. Talvez o seu pai, quando você estava no ventre da sua mãe, disse: eu não quero essa criança. Eu quero dizer para você que o teu pai não te quis, mas Deus escreveu a tua história dessa maneira. Você não é um acidente, irmão. Você não é um acidente. Deus escolheu nascer numa manjedoura, num lugar simples, porque embora Ele seja supremo, superior a tudo, a todos, o centro de toda a existência, Ele é o Rei da glória, Ele veio dessa maneira simples, porque da maneira mais simples que um homem pode ter nascido, dali veio a salvação para tal. A salvação é uma obra redentora vinda de Deus para o homem, não é uma obra do homem para o homem. Religião, ela afasta o homem de Deus. A religião nos diz: dê esmola. Mas a fé em Jesus diz: ame o próximo. A religião diz ao homem: vá na igreja. Pelo menos você deve estar em dia com a sua igreja. Aquele que tem fé, ele congrega como família, ele ama estar na casa de Deus. Porque na igreja nós descobrimos o nosso propósito, nós somos o corpo de Cristo nessa terra. O problema é a nossa mente religiosa. Pastor, eu não sou dessa denominação. Irmão, nenhuma denominação leva o homem ao céu. Muitas pessoas, essa igreja existe há 40 anos aqui. Muitas pessoas passaram por aqui e muitas entre elas foram ao inferno já. Sentaram um dia e ouviram, mas não creram, não obedeceram, não praticaram. E eu disse aqui, segunda-feira, o apóstolo Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é cuidar do necessitado, da viúva, do órfão e abster-se da corrupção. A corrupção que se instala nesse mundo. Nós achamos que a corrupção está nos governos, no PT, no PSDB. A corrupção está dentro do coração do homem. A corrupção nas empresas, a corrupção no segmento do governo, a corrupção dentro de muitos lares e muitas famílias. Por causa da depravação do homem. O termo depravação significa a moralidade do homem caída. É um termo hebraico. A moralidade do homem está caída. Nós sabemos o que é errado. E por que praticamos? Porque o coração do homem é mau. E nós achamos que somos bons. Pastor, mas desde que eu me lembro, eu estou dando comida aos pobres. Você pode dar comida aos pobres a vida inteira e ao inferno. Tu não é salvo pelas obras, tu é salvo pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Mas sendo salvo por Jesus Cristo, Ele vai manifestar a verdadeira religião dentro de você. E aí então, você vai se interessar pelo próximo. Aí entra o ministério da piedade. Amém? O tema da mensagem de hoje é:
Fé e compaixão, ingredientes para o meu milagre. Você veio ouvir a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Eu disse aqui que Deus, Ele não levou em conta o pecado que você cometeu. Quando você vem para Jesus, quando Deus olha para você, Ele vê a marca do sangue de Jesus. Mas o ministério da piedade, ele só existe na vida daqueles que invocam o Senhor. Não pensa você, Deus enviou seu Filho porque Deus amou o mundo. Deus ama ou não ama? Ama ou não ama o mundo? Mas o mundo está em condenação. O mundo não quer ouvir e praticar o Evangelho. Por quê? Por que nós não queremos praticar o Evangelho genuíno? Ah, é difícil, pastor. Não, porque é mais fácil viver na carne, nessa natureza pecaminosa. Jesus disse: existe dois caminhos que levam a Deus, ao juízo de Deus. Só que um dos caminhos, a porta é larga e o caminho é espaçoso. Esse caminho conduz à perdição. Os homens que passam por ela são muitos homens. É mais fácil. Nessa pessoa, ela pode viver segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer. Ela não precisa se sujeitar a Deus. Ela não precisa ter uma vida que condiz com a verdade do Evangelho. E você pode fazer o que você quer durante a sua vida terrena. Porém, aquela porta larga, aquele caminho espaçoso, leva ao juízo de Deus. Mas naquele dia, Jesus não será teu advogado. Ele vai te sentenciar. Ele vai olhar para você: não, pastor, mas eu estava aqui dentro da igreja, eu já estou salvo. Se você não praticar o Evangelho, você não está salvo. Não, pastor, mas eu não sou mais lá do mundo, eu não sou mais ímpio. Haverá mais rigor para você que ouviu do que o ímpio que não ouviu. Ele vai observar as tuas ações muito mais depois que você crê e ouve o Evangelho. A sua omissão é muito mais séria do que o pecado consciente de quem está lá fora. Deixar de fazer o bem é pecado. O caminho espaçoso, o caminho largo, ele conduz à perdição. Jesus disse: muitos são. Então veja, são muitos. Então ele diz aos discípulos: porfiai pela porta estreita e pelo caminho apertado, pois ele leva a vida eterna. O Evangelho, irmão, não é algo difícil. Na verdade, difícil foi Jesus deixar a glória dele. As coisas possíveis são para o homem, as impossíveis são para Deus. Difícil foi o próprio pai dar o seu único filho. Tem pais aqui? Mãe e pai, levanta a sua mão. Você não daria o seu filho único para resgatar um criminoso. Você não sacrificaria o teu filho. Duvido. Único filho. Você pode ter 2 ou 3. Uma mãe pode ter 10, mas um filho não é igual ao outro. Eu duvido que um filho fosse sacrificado por um estranho pecador. E veja, nós todos pecamos, Jesus não.
Porfiai pela porta estreita. Entre pelo caminho apertado. Se sujeite. Pratique o Evangelho. Sabe que eu estou chamando a tua atenção com relação ao que nós estamos ministrando desde domingo? Porque eu tenho certeza absoluta, se você entender o plano de Deus, se você compreender aquilo que nós estamos ministrando aqui desde domingo, certamente, querido, seja daqui a um dia ou 50 anos, o dia que Jesus te chamar, o dia que o Senhor te recolher, certamente Ele te recolherá para o reino dEle. É o plano dEle para você, senão você não estaria aqui. Eu disse, muitos passaram por aqui, não estão mais. Muitos ouviram, alguns já morreram. Onde eles estão? Não sei. Mas muitas pessoas sentam num banco de igreja, numa cadeira, e elas acham que se elas virem na igreja, e virem uma vez por mês, 2, 3, e conversar um pouquinho com o pastor, e pedir uma oração pela família, está tudo resolvido. Não, querido, nós precisamos viver a prática do cristianismo. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, e como disse ontem, lendo na versão King James, de toda a minha capacidade intelectual. Deus te dotou de inteligência, Deus te dotou de capacidade intelectual, para você se dispor à tua fé. Paulo diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Você não faz porque você é burro e alienado. As pessoas do mundo dizem, você é um crente doido, o pastor faz lavagem cerebral. Não, quem faz lavagem cerebral é o cara que oferece uma cocaína, um copo de cerveja, a maconha. Chapa aí, cara. Isso aqui é legal pra caramba. Destrói família, acaba com casamento, põe um monte de gente na cadeia. Isso aqui que é legal. O álcool é legal pra caramba. Mata milhares de pessoas por ano no trânsito. O álcool que é bom. Por isso Jesus disse, porfiai, fiquem atentos, entrem pela porta estreita, vigiem, porque muitos tentarão te tragar dessa porta, porque a outra é mais fácil. Cara, olha aqui tudo pode fazer. Eu posso fazer todas as coisas e você também. Muitas coisas eu posso e você pode. Nós não fazemos porque nós sabemos que nós queremos agradar a Deus. Quem que te proíbe de sair daqui e ali tomar uma na esquina? Tem alguma cartilha aqui na igreja para quem é batizado? Proteste agora, essa é a hora. Pastor, você me proibiu. Não, querido. Você é livre em Jesus. Você recebeu o dom da salvação, não por força sua e merecimento seu. Esse é o senso que nós temos que ter. Não estamos aqui porque somos bons, porque somos justos, porque somos merecedores. Não, pelo contrário, estamos aqui porque carecemos de Deus, da sua misericórdia. Nós devemos clamar a Deus todos os cultos, devemos adorar Ele como se fosse o último culto da nossa vida. Devemos prestar nossa adoração verdadeira, que sai da alma, do coração. Devemos prestar para Deus nossa reverência a Ele. Devemos ouvir a palavra de Deus como se fosse o último culto, para que pudéssemos ir embora e quando fechássemos os olhos na cama dissemos, Senhor, se eu partir essa madrugada, eu parto ligado a Ti, porque a minha fé está renovada. Mas tem gente que vem para a igreja e a primeira coisa que ela faz é, até que hora que vai o culto? Embora você seja visitante, você tem esse direito de perguntar. Então eu já te aviso, hoje o culto não tem hora para acabar. Eu também um dia eu entrei na igreja e eu me sentia um alienígena dentro da igreja. Eu me sentia que todo mundo me olhava. E aí é por isso que eu ficava encurvado. E não é porque eu tinha problema de coluna, mas eu estava envergonhado. Que interessante, irmão. Eu nunca tinha sentido isso dentro de um bar. Eu não sentia vergonha numa boate. Eu não sentia vergonha de pecar, mas de vir na igreja eu sentia vergonha. Que coisa estranha. Jesus não sentiu vergonha de deixar a glória dele.
Os anjos não sabem o que é pecado porque eles são seres desprovidos de corpos. Os anjos não conhecem essa natureza, eles são espíritos de luz. Mas eu imagino a alegria dos anjos quando viram aquele menino envolto em panos, quando a Maria segurou aquele menino e pôs ele num pedacinho de pau. E os anjos apareceram aos pastores no campo dizendo: paz na terra, alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles jubilavam, os anjos jubilavam. E por que os anjos jubilavam? Porque anjo sente aquilo que Deus sente. Os anjos sabiam que o Criador havia tomado essa vestimenta, porque ele era solitário no céu, porque ele queria fundar o cristianismo que nós vivemos no Brasil hoje, uma vergonha, um cristianismo que as pessoas sentam na igreja, elas querem um culto rápido. As igrejas no Brasil estão parecendo boates, estão cada vez mais escuras, mais parecidas, os cultos mais rápidos, entretenimento. A palavra de Deus, que é a coisa mais importante que Jesus deu e ensinou, hoje os cultos são de 15 minutos de palavra. Eu acho e acredito que a coisa mais importante de um culto é aquilo que Jesus disse: a fé vem pelo e ouvirá. As pessoas desprezam a palavra e Jesus disse: não lancem pérolas aos porcos. Os porcos são aqueles homens que desprezam as pérolas do Evangelho, a palavra de Deus. Os porcos, se você colocar pérolas para eles, eles vão pisotear, vão esmiuçar, vão sujar. O Evangelho é precioso. O Evangelho é para quem crê, é para quem espera na salvação do Senhor Jesus. O Evangelho não é para uma raça que se sente separada e melhor do que o ímpio. Não, nós devemos proclamar a salvação em Cristo Jesus. Não devemos julgar o mundo, porque estamos no mundo, mas não fazemos mais parte dele. O cristianismo de hoje, as pessoas entram nas igrejas: ah, eu quero uma bênção, me dá a minha bênção para depois subir. Deus é pai, amém? Você é pai, não é pai? Você não é mãe? Qual é o pai que está aqui, ou a mãe que está aqui, que o filho um dia pediu um pão e deu uma pedra para o filho? Levanta a mão. Teu filho estava com fome e disse: pai, me dá um pão, e você deu uma pedra. Vai lá. Se tiver, a gente já denuncia no conselho tutelar. Fala aí, manifesta. Você que é mau, se o filho pede um pão, você dá pão. Você tira o pão da sua boca, se tiver um só, para você alimentar o seu filho. Apesar de ter uns pais sem vergonhas hoje em dia, eu sei, mas isso é fruto do pecado. A desobediência é a marca registrada dessa geração. Frutos da frieza de pais que não ensinam princípio aos seus filhos. Olha aqui para mim. Deus, Ele é Pai. E eu te provo aqui na Bíblia que nós precisamos de ingredientes, e você já os tem. Diga amém. Versículo 20, eu vou começar a pregar agora, amém? Quem quer que eu pare, diga amém. Opa, então eu vou parar. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Então a maioria ganhou, tá, gente? Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em quem? Interessante na história hebraica que não havia um povo como o povo judeu, pegado no único Deus verdadeiro. Mas agora vem o próprio Deus, Verbo de Deus, a palavra em nós. A palavra veio e se manifestou nessa terra. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele está no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Número, no Deuteronômio e até o Apocalipse. E agora vem o Criador, e então Ele está diante do povo que Ele escolheu, e Ele disse aos discípulos: tende fé em Deus. Por quê? Porque hoje eu e você percebemos
Nunca foi tão difícil ter fé. Por que as pessoas hoje estão perdendo a fé? Por causa da apostasia. Pessoas desviam porque de fato elas nunca conheceram a Deus. Eu conheço, pastor, uns 20 desviados. Na verdade, eles desviaram do próprio caminho deles, porque eles nunca encontraram o caminho da salvação. Porque uma vez que eu conheço a luz, eu não desejo mais as trevas. Uma vez que eu venho para o reino de Deus, eu não anseio mais pelo reino e pela dominação das coisas das trevas. Se eu conheço Jesus e o seu amor, eu não quero mais o ódio que o mundo tem para mim. Pastor, mas eu me desviei por causa dos meus amigos. As pessoas hoje perdem a fé por causa dos amigos. Elas não querem perder os amigos. Eu quero te dar uma notícia, não se preocupe, meu irmão. Não desvie o teu coração da fé. Pode ficar tranquilo que no dia do teu enterro 6 pessoas vão segurar o seu caixão. Fique tranquilo que as 6 alças do seu caixão, lá haverá 6 homens. Pelo menos 6 nós arrumamos. Pastor, mas eu não quero perder os amigos. Jesus disse que nós temos que ter fé em Deus. E muitas vezes as amizades nos afastam da fé verdadeira e genuína. Pastor, mas o meu amigo, o meu pai, a minha mãe. Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. Fé em Deus, num mundo como hoje. Veja as notícias. Amigos matando amigos, pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos matando irmãos. Como encontraremos fé no mundo como está hoje? Onde encontraremos fé? Quando você se dispõe a vir para a igreja, para um que te apoia, existe 9 que detonam a sua fé. Porque você vai tanto na igreja fazer o quê? Pergunte às pessoas que tanto trabalham, o tanto que elas trabalham e o porquê que elas trabalham. Porque elas querem um salário bom, elas têm um contrato, elas trabalham, elas precisam. Eu quero dizer para você que você está na igreja, não é porque você é bom, é porque você precisa de Deus. A tua alma necessita de Deus como o pão que você comeu hoje, para o seu corpo ficar de pé. A sua alma necessita de Deus. Você vem na igreja porque você faz parte do corpo de Cristo, e Ele é o cabeça da igreja, e você se alimenta e se nutre da verdade do Evangelho. Você precisa, sua alma anseia por Deus. Davi diz: minha alma tem sede do Deus vivo. As pessoas têm fé hoje em coisa morta. Você sabe que no tempo do Império Egípcio, Faraó era intitulado Deus na terra, Deus Ra. O Egito, eles criam em muitos deuses e desprezavam o povo hebreu, porque o povo hebreu só acreditava num. E ele não tinha imagem, não tinha rosto, não tinha corpo. Esse é o povo de Israel. Eles criam no Deus Yahvé, o Criador, o Todo-Poderoso, Elohim. No Egito, o faraó é intitulado Deus Ra. Quando o sol se punha, nenhum egípcio poderia andar pelas ruas do Egito à noite, porque era sair e estar alheio ao mundo. O Egito pregava que ninguém caminha à noite, porque o Deus Sol se recolhe. Você pode andar pelo vale da sombra da morte, o teu Deus ali estará contigo. Se você vai aplaudir a Jesus, aplauda, amém? O Rei da Glória. Amém. Agora veja, se é para aplaudir, irmão, esse aplauso aí, chuchuruca, não aplauda não, tá? Depois você dá um aplauso só no final. Porque é isso que eu digo, o povo de Deus aplaude Deus como se estivesse aplaudindo o Neymar quando faz um gol. Então é melhor não aplaudir. A devoção é algo muito sério para Deus. Faraó era o Deus Ra. E aquele povo que adorava um só Deus era escravo. Mas aquele povo tinha fé. E por mais que os anos foram passando, um dia Deus lembrou da sua aliança por causa da sua compaixão. Diga fé e compaixão. Diga fé e compaixão. Até hoje os historiadores dizem que o êxodo não existiu. Eles querem provar na história. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Assista o filme O
O Êxodo Decodificado, do diretor James Cameron. O James Cameron é um dos diretores hollywoodianos mais bem conceituados. Ele fez o filme Titanic. Ele dirigiu o filme Avatar. Ele fez um filme no Egito. E ele decodifica, ele prova que o Êxodo existiu. Mas os historiadores não desejam contar e relatar isso. Por que o Jornal Nacional não diz que o Êxodo foi verdadeiro? Porque as histórias dizem que o que está na Bíblia não precisa ser comprovado, não existiu. A sua fé não depende de fatos históricos. A tua fé está aí porque é o próprio Deus que testifica no teu espírito que é verdade. A compaixão de Deus, quando viu o povo hebreu movido pela fé, em Êxodo 3 nós lemos: Deus lembrou-se do seu povo e viu a opressão que os egípcios o causavam. Deus veio, irmão, e abriu um caminho aonde não existia para o povo ir embora. Sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar que não existia nenhuma porta para ir para o céu. O homem está perdido. Qual é a porta que nos levaria para o céu? Não tem porta. Você abria uma porta e ia para o inferno. Você abria outra porta e ia para o inferno. Você abria a porta e ia para o inferno. Você abria a porta e ia para o inferno. A religião, nenhuma delas serve. Nenhuma religião serve. Católicos, evangélicos, ateu, espírita. Nenhuma religião leva ao céu. Nenhuma. Milhares de pessoas católicas, milhares de pessoas evangélicas, todos os ímpios, todos irão ao inferno. E por quê? Porque eles abrem portas achando que a porta é eles mesmos que devem abrirem, quando na verdade foi Jesus que veio. Ele é a porta das ovelhas. O caminho não existia. O Rei da Glória veio a esse mundo. Ele é a porta da salvação. E nossa devoção por Ele é aleluia. Como somos miseráveis, irmãos. Sabe o que eu estou chamando você a atenção? Entenda a pobreza de espírito que eu e você nos tornamos e somos por causa do pecado. Entenda o quão miserável você é. Entenda o quanto miserável você é. Daqui a alguns anos você não estará mais aqui. Jesus disse que nós devemos ter fé em Deus. Alinha o teu coração no Senhor. Por quê? Porque o ingrediente para o milagre é a compaixão de Deus. Deus enviou seu Filho. E se você tiver fé em Deus, irmãos, tudo te será possível. Versículo 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Meu Deus, irmão, que tremendo isso aqui. Você quer ter essa fé? Tenha fé, porque tudo aquilo, em verdade vos digo, que você disser, se você não duvidar no seu coração, aí que está o problema. Pastor, mas está acontecendo tanta coisa que eu estou duvidando. A dúvida, irmão, a dúvida, eu disse que o diabo não precisa ser diabo para impedir você de ir para o céu. Você não vai ao inferno por causa do diabo, você vai ao inferno por causa do... Mas nós cremos tanto no pecado que o salário do pecado é a morte. E nós sabemos que todos vão morrer. Isso é consequência do pecado. Mas por que será que é tão difícil acreditar e às vezes duvidamos daquilo que Deus é capaz de fazer? Deus está dizendo, tem de fé em Deus, peçam, mas não duvidem. Deus abriu o mar. Você já viu algum pescador fazer um comentário desse? Rapaz, hoje eu fui no rio, orei, a água se reteve de um lado e do outro. Eu atravessei. Você pode perguntar para qualquer marinheiro, qualquer pescador de mar. Rapaz, eu estava no meio
do mar, orei, a água se reteve de um lado e do outro e eu atravessei a seca. Só Deus faz o impossível. Um dia os discípulos estavam naufragando. Eles estavam em obediência. Eles ouviram Jesus dizer: vão para o outro lado, encontrarei vocês lá. Os discípulos obedeceram. Entraram nos seus barquinhos. E então começaram a remar. Eles estavam habituados, era o mar da Galileia. Na verdade, geograficamente falando, o mar é um lago, não tem ondas. Mas o vento começou a ser contrário. E eles começaram a ficar cansados. As ondas batiam e açoitavam o barco. E a água começou a entrar. E perto da quarta vigília da noite, depois das 3 da manhã, eles já estavam tão desesperados, que quando Jesus vinha andando sobre as águas, ao encontro deles, os discípulos gritaram. Os caras viram Jesus multiplicar comida e pão e peixe para 5.000 homens. E agora eles estavam olhando para Jesus no meio das ondas, da água. E eles gritaram: é um? Sabe por quê? Porque toda vez que você duvida, você vê o que não é para ver. Você vê uma impossibilidade, você vê uma adversidade, você começa a andar para trás, você recebe a unção do Michael Jackson, ó. E Deus não te fez, irmãos, caminhar para trás. Os teus pés são virados para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão, olhando para o alvo. Você não tem que ficar o tempo todo: ai meu Deus, e agora? Ai, não sei o que vai acontecer. Olhe para o alvo, é Jesus, é Ele, não é um fantasma, não é Ele. E aí Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda sobre as águas. Ah, Pedro, vem, correndo, vem, se joga. E Pedro andou, porque ele teve. Toda vez que a compaixão de Deus vem ao encontro de um coração com fé, você anda sobre as águas. O problema de Pedro afundar não foi a falta de fé. O problema foi porque ele duvidou. Ó homem de pequena fé. A dúvida foi sufocando a fé que a diminuiu. Mas Jesus disse para ele: venha, Pedro. Se Jesus disse venha, porque Pedro tinha fé. E mesmo que fosse uma fé pequena, era capaz de ele andar sobre as águas. Porque não é o tamanho da fé, mas é o mover da fé. É eu agir pela fé. Assim como um homem foi a Jesus porque sua filha estava morta. Assim como uma mãe foi a Jesus porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Assim como um centurião foi a Jesus porque o seu servo estava doente. Assim como as irmãs de Lázaro foram a Jesus quando seu irmão estava doente. Irmão, a fé nos faz ir aonde nunca nós iremos. É por isso que você vem à igreja, que você tem fé. Aí você, quem sabe, veio aqui: ai pastor, me ajuda porque eu estou com a minha fé muito pequena hoje. Eu quero dizer para você que fé não é igual gasolina. A gasolina pode te levar para a China, mas a fé te leva para o céu. A gasolina, ela é cara e você tem que poupar. A fé não. A fé vem mediante a palavra de Deus. E Deus não cobrou nada. Ele não poupou o próprio Filho para que você ouvisse o Evangelho, cresça no Evangelho, através da palavra de Deus. A fé te leva para um lugar que nenhum homem pode entrar por sua própria justiça, mas o homem entra por causa da fé que ele crê e tem em Jesus Cristo. Jesus é a porta das ovelhas, é a porta da salvação. Talvez alguém te convidou hoje para receber uma bênção aqui. Irmão, vamos lá que hoje você vai receber uma bênção. Eu quero dizer que essa pessoa não te enganou, ela disse a verdade, mas a maior bênção que você precisa é da salvação. Vamos lá, mas existe algo que pode impedir de nós sermos abençoados. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você quer ter essa fé? Nem pastor, eu quero orar, pastor. A Kelly está lá atrás com o Diogo, tá, cadê a Kelly? A Kelly, eu fiz o casamento dela sábado. A Kelly, um dia ela orou para Deus e disse assim: Senhor, eu quero casar com um homem de pele branca. O cabelo dele tem que ser assim, Senhor. Não foi assim, Kelly? A idade, ela disse a idade,
cor da pele, a tez tem que ser assim, macia e suave. E ela brincou sábado no casamento, ela disse, né, fez os votos com o Diogo, eu só não pedi para ele ser romântico. Aí faltou essa dose de romantismo do Diogo, mas isso é amor. Quando Deus olhou para a igreja, Ele enviou Jesus, e eu certamente fico imaginando Jesus morrer na cruz, irmãos, por uma raça perdida. Que esperança que Cristo via no homem. Ele sabia que o homem creria no nome dele. Não seriam todos, mas muitos seriam salvos pelo sacrifício dele. Quando você vem para a igreja, você tem que crer, você tem que chegar aqui e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu desejo um milagre. Não é pecado pedir, irmão. Eu disse para você, você é pai e o filho pede um pão, você dá o quê? Um pão. O Miguel, por exemplo, essa semana me pediu, eu fui lá comprar um pão para ele. Eu fui buscar a pastora, fui levar teu celular. Eu fui pegar ela, falou: não, eu vou demorar, pode ir embora. E eu fui no mercado comprar pão para o Miguel. Aí eu fui lá, cheguei no mercado, tinha uma fila, irmão, misericórdia. Eu quase naquela hora desejei ter uns 80 anos para entrar na fila do idoso. Mas ali fiquei esperando, com pão na mão. Meu Deus. Aí eu lembrei, vou ligar para o Miguel. Miguel, pai, você está onde, pai? Filho, o pai está no mercado. Ainda? Eu falei: sim, filho, estou na fila. Que fila demorada, hein? Porque ele sabe que eu disse que ia comprar um pão. Ele estava esperando. Olha aqui para mim. Tenha paciência. Quando você está no consultório médico, que ele demora. Dias desses atrás eu estava no consultório médico, fui 1h30 esperando. E botaram no canal que estava passando um programa da Igreja Universal. Quase que eu me converti. Esperei. Eu digo: Jesus, me ajuda a ter paciência. Porque o nome de alguém que está esperando o médico é paciente. Você entra no hospital e o médico te interna. O médico que te interna, ele é a autoridade para dizer quando você terá alta. Não é você que diz assim: estou saindo fora. Você lá tem que ser paciente. Aí nós viemos para a igreja, irmãos, e nós oramos, mas nós não temos paciência. Por que está demorando, Deus? Eu pedi um marido faz 3 anos. Eu vou mudar de igreja. Na verdade, você nunca fez parte dela. Eu estou em dúvida. Nós acabamos de ler. Versículo 25. E quando estiverdes orando, ministério da piedade. O que diz na sua Bíblia? E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não, pastor. Você pode passar 20 anos na igreja pedindo as coisas, pedindo. Mas se você tiver um coraçãozinho com nível de rancor mínimo, se você guarda algo contra alguém, Deus nem ouviu a sua oração. Tende fé em Deus, não duvide. E quando você orar, quando você pedir, perdoai. Diga, perdoai. Mas tem gente que pega. Acho que eu deixei lá atrás. Eu tinha feito uma listinha aqui de brincadeira. Perdoai. Não, esse aqui não dá não. Não, esse também não. Não, esse aqui Deus o livre. Esse eu já botei na minha lixeira. Pastor,
Mas foi um cunhado que me pediu R$200 emprestado, pastor. Faz 2 anos. O miserento, mistura de miserável com avarento. Ele me pediu emprestado e ele nunca mais olhou na minha cara. Então, você que ouviu o Evangelho e creu e pratica o Evangelho porque a tua religião não é vã, você vai ligar para ele. Você vai ligar para ele e você vai dizer para ele: cunhado, tudo bem? Estou te convidando para vir almoçar aqui em casa. Ele não vai vir, pastor. Vai até ele, procura ele. Paga uma pizza para ele. E chama ele em particular, não fala na frente de ninguém. Chega num canto e fala assim: ô irmão, ô querido, cunhado, amigo, sogro, sogra. Sogra você não tem que cobrar a conta mesmo. Eu estou te perdoando aquele duzentão que você me pediu emprestado. Nós devemos perdoar aquele que nos ofendeu ou que tem uma dívida para conosco. Esse é o Evangelho de Jesus. Aliás, eu acho que tem uma oração na Bíblia. Acho que deve estar sim. Não sei se foi Jesus que ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a minha. É a minha? É a minha? A nossa vontade, não é? Hã? Seja feita a tua vontade, assim na terra quanto é no céu. E na parte final da oração, acho que está em Mateus: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos. Mas que oração é essa que Jesus ensinou, que 90% dos cristãos não vivem na prática? Você entendeu por que tem gente doente, cheia de tristeza, de pesar? Ai, a vida, ontem eu ministrei aqui e declarei: está ativado. O pai dessa criança aqui, senão eu vou adotar ela. Perdoai. Diga alto. Não é assim não. Perdoai. Tá parecendo aquele personagem que tinha na Praça é Nossa, do povo brasileiro. Que ele chegava para o Carlos Alberto e dizia assim: Carlos Alberto, posso gritar? Parece o povo brasileiro de hoje em dia. Pode, grita aí, põe para fora. O retrato da nação adormecida, letárgica. Diga: perdoai. É para você perdoar. Quer ser curado? Quer um ministério ativo? Quer uma vida ativa? Você quer orar e ter crédito para Deus te abençoar? Quer trabalhar e ser bem sucedido? Quer que as coisas em teu meio, em tua casa fluem? Perdoe quem tem te ofendido. A fé que você tem em Deus, ela vai ativar a unção sobre a sua vida. Você não vai orar: ai Senhor, me ajuda a perdoar. Você vai ter um coração compassivo, como Jesus te ensina. Eu não entendo como é que tem crente que ouve o evangelho, está cheio de demônio e fica: não vai perdoar. Esses 5 aqui não, pastor. Vai você e os 5 para o inferno. E é capaz de lá dividir a mesma cela. E não é por 10 anos. No Brasil você mata alguém, você pode pegar 10 anos, você fica 2. Nós estamos falando da eternidade, porque no versículo seguinte: mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está onde? Nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Você quer isso, irmão? O como não é comparativo, é condicional. O crente precisa estudar até o português. Perdoe as nossas ofensas. Assim como, não é de comparação, é de condição.
Eu sou perdoado por Deus, a minha dívida era impagável. Então olha aqui para mim, está ativo sobre a sua vida uma fé. A compaixão de Deus encontra a sua fé. E quando a compaixão de Deus encontra a sua fé, o milagre acontece. Você casa quando quer casar. Amém? As moças podem tomar posse, aquelas que querem casar. Pecado não é casar, pecado é viver abrasando. Ah, eu vou namorar uns 10 anos, pastor. Fazer um test drive. Isso, depois fica perturbado. Cheio de perturbação dentro de casa. Casa logo, cara. Laílson, tudo bem com você, irmão? E você ainda se lascou que ela pegou o buquê. E abriu ainda a chave. Hoje ela tem a chave. Ela está orando, aleluia. Nada forçado, irmão. Não tem aqui. Aqui não tem essa de assim diz o Senhor, não. Aqui o pastor diz assim, vamos casar logo. Vai namorar quantos anos você? 5? Para quê? Irmão, tenha fé. Hoje é o dia de você falar com Deus. Eu acredito que quem veio ontem já está ativo algo sobre a sua vida. E estava tão ativo ontem o milagre, nós saímos aqui em 20 para lanchar. E nós ganhamos metade dos lanches. Porque crente gosta de comida, gente. Depois do culto dá uma fome, não dá? Nós brincamos, está ativado, gente. Ativou o milagre. 2 lanchos e paga um só. Aleluia! Irmão, está ativado sobre a sua vida uma unção. Tudo aquilo que você pedir com fé, não duvidando, perdoando todos que te ofenderam, você vai falar com Deus e Deus vai te ouvir. No capítulo 9 de Marcos, no versículo 23, um pai chegou até Jesus desesperado. Aquele pai levou o filho para os discípulos. O filho daquele homem, o demônio pegava ele, jogava no fogo, jogava na água. Ele se mordia, se contorcia, se feria. A Bíblia diz que esse pai sofria. E desde quando acontecia isso? Desde a infância, no versículo 21. E aquele pai desesperado levou os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então aquele pai chegou correndo para Jesus e disse-lhe, Senhor, trouxe meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. Jesus olhou para os discípulos e disse, ó geração, até quando estarei com vocês? Raça de incrédulo. Traga um menino. E quando trouxeram o menino, Jesus ouviu o pai dizer, no versículo 22, Senhor, tem compaixão. E Jesus disse-lhe, versículo 23, se tu podes crer, é para você aí. No mundo de hoje, se você tem fé, irmão, se você caminhar alinhado à fé que Deus tem para você, você vai viver o sobrenatural. Os milagres não são explicados. Agora veja, não é o milagre que você busca o Senhor dos milagres. Você busca o Criador. Você não busca Ele porque Ele pode fazer algo. Não adianta Ele te curar do câncer e daqui a 50 anos você curado de câncer e morrer e ir para o inferno. Uns 4 anos atrás, uma senhora estava aqui nesse canto com uma moça mais jovem. E depois de um término de culto de tarde, elas imploraram, pastor, você tem que ir agora no hospital. O meu marido, e aquela senhora dizia, meu filho está morrendo de cirrose, pastor. Você tem que ir lá vê-lo. Naquela hora eu senti uma compaixão e eu fui. A cirrose dele era o último nível, era o 5º, por causa do álcool. E devido ao álcool, no Brasil eles não fazem transplante de fígado para quem é dependente do álcool. Ele escolheu a morte. Quando eu entrei no quarto, o médico estava falando com a família. Estava a mãe e a filha. E elas ouviram o médico dizer assim, eu até vou dar alta para ele, porque ele vai aguentar mais uns 2, 3 dias, mas pelo menos ele vai para casa e todos se despedem dele. Ele já tinha sido avisado. Ele passou pelo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, estava no nível 5, letárgico, em cima de uma cama, inchado completamente, sua mão completamente inchada, sua barriga completamente inchada, suas pernas completamente inchadas, sua cor era uma cor de alguém que estava sofrendo de algo hepático. O fígado dele destruído. Mas eu fui até ele.
Quando eu vi aquilo do médico, eu pensei, meu Deus, este homem está um passo de se encontrar com Deus. Eu peguei na mão dele, ele não tinha respondido a nenhum dos efeitos, a nenhum dos... O médico havia passado a mão na mão dele, nos pés, ele não respondia a nenhum estímulo. Eu peguei a mão dele, eu perguntei o nome dele para a esposa, ela me disse, eu falei com ele, eu respirava. E eu disse assim, Senhor, eu vim aqui por causa da sua mãe e da sua esposa. Eu sei que Deus é capaz de curá-lo, mas não estou aqui por causa de uma cura. Estou aqui porque o Senhor precisa da salvação. Eu orei com ele. E no final ele conseguiu ainda falar algumas palavras. Ele fez um esforço. Eu vi que ele estava ali querendo realmente. Mas irmão, e aí você não entende o mistério da fé. Nunca mais vi aquela família, nunca mais, nem a mãe nem a esposa não vi mais na igreja. E nem, ao menos eu nunca vi aquele homem aqui para agradecer. Alguns meses depois eu soube que ele estava trabalhando de novo de mecânico. Mas veja, Deus deu um fígado novo para ele, amém? Mas o que adianta alguém receber um fígado e ir para o inferno com um fígado novo? Talvez ele tenha ido pagar as promessas dele. Talvez ele tenha glorificado a tantos deuses, a um Deus que é criatura. Eu não sei. Eu sei que um dia estiveram aqui a mãe e a filha. Ele recebeu o poder de Deus, ele teve fé. Mas o milagre não te livra do inferno. Uma bênção não te livra do inferno. Mas ele, pela graça de Cristo Jesus, te deu o direito de ser chamado Filho de Deus. É disso que você precisa. O maior milagre que a fé pode mover é o da salvação. Compaixão e fé, mas o maior milagre, esse é o que eu e você devemos clamar. O maior milagre é o que você tem que dizer: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, amém? E se você crê em Jesus, você faz o que Jesus fez. Fique em pé no seu lugar. Eu quero chamar todas as pessoas aqui na frente que precisam desesperadamente da salvação, que precisam hoje clamar a Deus. Eu preciso de um milagre, pastor. Eu preciso. E quem sabe você precisa de milagre na sua vida física. Você precisa de uma restauração física. Você precisa de um milagre no seu casamento. Pastor, meu marido, quando eu entro em casa, ele me trata como se eu não existisse. Jesus sabe o que é isso, porque Jesus foi desprezado muitas vezes, inclusive quando ele segurou a cruz, que não era dele, mas era sua. Desprezado foi. As pessoas olhavam Jesus na cruz e faziam assim, ó: salvou a todos e não salva a si mesmo. Irmão, olha aqui para mim. Jesus não morreu de parada cardiorrespiratória. Ele poderia ter morrido. Ele recebeu tantos açoites que a sua própria respiração, ao ponto de ofegar, era tamanha que ele poderia ter tido uma parada respiratória. Ele poderia ter morrido de tétano, porque os chicotes que davam nas suas costas, na sua barriga, nas suas pernas, os chicotes nas tiras de couro na ponta, havia pedaços de ossos e de metais. Os ossos eram de animais. O Império Romano, ele compunha, eles torturavam de uma maneira vil os criminosos. E Jesus foi tratado como marginal. Ele não recebeu só 40 chibatadas, mas ele recebeu muitas e muitas e muitas chibatadas. Ele teve o seu corpo transfigurado, mas Jesus não morreu de tétano, embora na cruz tenha dito: tenho sede.
não morreu de febre, não morreu de tétano, não morreu de parada respiratória, não morreu de parada cardíaca. Imagina, no Getsemane, Jesus sente a pressão do cálice da ira de Deus. Ele vê que naquele momento ele é o máximo da humanidade. Ele então, sendo igual a Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas tomou a nossa forma. Ele não tinha pecado, mas foi para a cruz como tal. E quando ele sentiu aquele peso da ira de Deus, a Bíblia diz que ele começou a suar, e o suor se transformou em sangue. Irmão, um coração de uma pessoa não aguenta para tal. Sabe por que Jesus não morreu? Porque ele tem domínio, a supremacia de Cristo. Ele é dominante sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Você acha que a morte não estava ali? Vou te tragar, Jesus. Espera lá. Aqui não, eu não tenho pecado. Ele não morreu de parada respiratória, parada cardíaca, não morreu de tétano, de febre. Não teve nenhuma morte por nenhum dano. Sabe por quê? Porque ele tem domínio sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a tantos que a Bíblia não enumera. Ele tem domínio sobre a morte. Então na cruz, às 3 da tarde, a Bíblia diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E expirou. Se ele não tomasse a decisão de entregar-se, ele estaria até hoje na cruz, porque ele não morreria. Sabe por que ele escolheu a morte? Porque ele quer que você viva. Ele quer que você seja feliz no casamento. Você tem esse direito. O diabo diz, não tem, mas Deus diz, sim, eu quero que ele seja feliz. Talvez você tenha um filho na droga. O diabo está dizendo, ele merece, porque ele pecou. Jesus diz, ele merece a salvação, porque eu paguei o preço por ele. Você não é merecedor, o diabo não precisa dizer isso. Tem pessoas que dão mais vazão. Irmão, tem gente que dá mais vazão para o diabo. Ai meu Deus, mas o diabo, pastor, meu Deus do céu, é o sapo que foi enterrado. Irmão, Jesus é supremo. Eu quero orar. Se você precisa de algo, desesperadamente, não sei o que é, vida física, familiar, salvação, casamento, físico ou emocional, é agora. Vem aqui na frente diante do altar. Enquanto a pastora vai adorando, você vai entrando à presença de Deus. Venha com fé, não duvide. Comecei a chorar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a chorar, entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me sua fé precisa estar em movimento. Quero pedir para aqueles que são obreiros credenciados, os que vão à convenção. Pastor, antes vem aqui, me ajuda aqui. A Dayana, a Águida, o Natan, o Felipe, o Laílson, o Alex, a Eduarda,
o Mateus. E o Jaco, se estiver aí, porque já é obreiro. Não tá. Esses, o Eliseu e a Ana. Eu quero que esses irmãos venham aqui. Subam aqui. Segura para mim lá. Você está disposto a perdoar? Senão não adianta você nem receber unção. Pastor, eu não consigo perdoar. Irmão, a nossa natureza diz que nós não conseguimos, mas é Deus em nós, agindo em nós, é o Espírito de Deus, é Ele que nos dá esse entendimento. Alguém pagou a nossa dívida impagável, alguém nos deve. Meu Deus, eu recebi algo, uma dádiva, eu recebi um presente, algo que nessa natureza, nesse tempo eu não receberia, vem de Deus, então eu te perdoo. Talvez tenha alguma moça que o pai, em vez de amar e cuidar, o pai foi o que abusou. Como é comum na nossa região aqui, você não tem ideia. Eu e a pastora às vezes nos escandalizamos com coisas que ouvimos. Moças que não têm coragem de erguer a cabeça na igreja, porque elas se sentem mal amadas, o pai ou o irmão abusou dela. E a pessoa fica retraída, ela não consegue liberar o perdão. Eu quero dizer para você, vem algo que é do Senhor. O amor de Deus foi derramado em seu coração, perdoe. Hoje é ativado um milagre sobre a sua vida. Talvez no lugar você não tenha um motivo para estar aqui na frente. Eu tenho. Eu tenho um pai que ainda não é crente. Eu preciso de um milagre na vida do meu pai. Eu tenho um irmão que ainda não é crente. Se eles morrerem hoje, eles vão ao inferno. Então eu preciso de um milagre. Eu vou orar aqui. Quando eu disse aqui, venha na frente desesperadamente. Irmão, sabe por que a maioria das pessoas que vão às igrejas não herdarão a salvação? Porque nós deveríamos nos dar conta que o desespero tem que ser diário. Eu aceitei Jesus 30 anos atrás, pastor. É por isso que você é um crente como você é hoje. Foi 30 anos atrás que você recebeu Jesus. De lá para cá você apenas continuou sendo igual. Venha bem para frente aqui. Venha bem para frente. Ajuda o diabo. Venha bem para frente. Mais pessoas virão aqui clamar a Deus. Eu quero pedir para esses irmãos que estão aqui. Abra a mão assim, vocês que estão aqui, que são obreiros. São eles que vão ativar uma unção sobre a sua vida. Eles vão tocar sobre a sua cabeça. Eu libero a unção sobre ti, Mateus. Você vai tocar em pessoas, elas serão curadas. Eu libero a unção sobre ti, Laíus. Você tocará em pessoas, elas serão curadas. Haverá libertação. Eu libero a unção sobre ti, Alex. Você tocará pessoas, elas serão curadas, serão libertas. Eu libero a unção sobre você, Ana. Você tocará pessoas, elas serão curadas, serão libertas. Libero a unção sobre ti, Eliseu. Você tocará pessoas, elas serão libertas, curadas. Libero a unção sobre ti, Felipe. Você tocará pessoas, elas serão livres, curadas. Libero a unção sobre ti, Natan. Você tocará pessoas, elas serão curadas, serão libertas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre você, Anderson. A unção de Deus. Em nome de Jesus, você que está aqui à frente. Abra sua mão. Eles vão tocar você, vão ungir você. Está liberado, está ativada uma unção aqui. Em nome de Jesus, desçam. Enquanto eles ministram unção, eu declaro agora o poder de Deus. O diaconato, preste atenção. Senhor, é o teu poder, Senhor. É a tua unção em que nós opera. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Espírito que trouxe Jesus e o fez sair daquele sepulcro. O mesmo poder, o mesmo Espírito, ele está aqui para trazer vida. O mesmo Espírito. Se na tua vida há um peso, há um pesar, há uma angústia, eu declaro agora o poder de Deus, a unção de Deus. A cura. A tua alma sendo tocada, o mover de Deus sobre a tua alma. A cura. Eu repreendo esse espírito agarrado à tua mente. Eu repreendo agora. Eu declaro em nome de Jesus. Diaconato, presta atenção. Diaconato, presta atenção. Eu declaro o mover de Deus. Está liberada uma unção. Receba esta unção sobre a sua vida. Cura sobre o corpo físico, sobre a alma. Cura em nome de Jesus. Se há algo escondido na sua alma.